Oi, gente, a paz do Senhor, glória a Deus. Por isso, obrigado, Senhor, por mais um vídeo aqui no meu canal, Missionário Nélio Vasconcelos. Fique nesse vídeo, Deus quer falar com você. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou estar lendo para vocês a respeito da dúvida que produz em nós a descrença. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor sobre esse vídeo, que o Senhor me capacite com o instrumento vivo nas tuas mãos, para que seja o Senhor, não eu, falando. Amém. Que Deus venha te dar discernimento, sabedoria para entendimento da palavra do Senhor. Que seja Ele falando e não eu. Amém. Então, gente, o que é a dúvida? A dúvida é a descrença, é a desconfiança, é aquilo que produz em nós algo carnal, que é fora do contexto de Deus. E nisso nos afasta de Deus, porque a dúvida não nada mais nada é que é um pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. Amém. Então, o Deus, Jesus, ele fala do Antigo ao Novo Testamento a respeito da dúvida, um livro todo da Bíblia. E é algo que a gente tem que colocar em prática na nossa vida, é algo que nós temos que focar na nossa vida, que é algo importante para a nossa vida. Amém? Lá em Jeremias, vamos ler, no versículo 17. Abre nas suas Bíblias. Se você tem Bíblia, abra na sua. Jeremias 17:5 diz assim. Assim o Senhor, diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e põe a sua carne no braço, cujo coração se aparta do Senhor. Que quer dizer, quando nós confiamos no homem, nas coisas desse mundo e não nas coisas de Deus, nós passamos a quê? Ser malditos, porque nós não confiamos no Senhor. No 7 diz assim, porém bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está no Senhor. Então, maldito é aqueles que confiam em si mesmo, que confiam nas pessoas, que confiam nas coisas desse mundo, nas coisas que podem se ver. Mas, né, bendito é aquele que confia naquilo que não se vê. E no 9 diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso é o que o conhece. Quem conhece o coração? Quem conhece o seu coração? Quem conhece o coração do outro? Ninguém, somente Deus conhece e sonda os nossos corações. Amém? Em Jeremias 29:11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Então Deus, ele conhece o nosso coração e o nosso pensamento. Além do coração, Deus conhece o nosso pensamento. E através disso, nós possamos confiar nele, porque ele já está preparando algo de bom para você e para mim. Glória a Deus. Agora a gente vai estar lendo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Eu marquei. Peraí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, diz assim, por isso não desfalecemos ou desanimemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa e o interior, contudo, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de eterno de glória muito excelente em nós. Portanto, não atentai-vos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Então, as coisas que se vê é ilimitada. As coisas que se vê, não, mentira, é limitada. Falei errado. As coisas que nós vemos é limitadas, é mortal. Ela é acabável, né? Limitadas quer dizer isso. E as coisas que são eternas, que são de Deus, são ilimitadas, imortal, né? São infinitas, são eternas. Então nós devemos nos apegar às coisas que não vemos, porque as coisas que vemos produzem em nós uma expectativa humana, mas as coisas que não vemos tornam-se a nós uma expectativa espiritual que nos fortalece a cada dia. É aquela luta, né? Que a carne milita contra o espírito contra a carne. Glória a Deus! Agora vamos ler lá em Hebreus 11. Abra comigo você aí na sua casa. Hebreus 11, no versículo 23. Agora a benção é achar Hebreus 11. Gente, eu marquei. Hebreus 11, achei. 23 diz assim. Eu não marquei não, mas tudo bem. Tá aberto aqui. Hebreus 11, 23 diz assim, pela fé de Moisés, logo nascer, foi concedido por seus pais durante meses. Não é isso não.
Hebreus 11, 23. Eu acho que é 6. Gente, eu marquei errado. Ah, tá. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu tenho que até corrigir aqui depois. Hebreus 11, 1. Glória a Deus por isso. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Como eu acabei de dizer. Agora a gente vai estar lendo lá em Lucas 24. Que eu marquei também. Lucas 24, 38 diz assim: E ele lhes disse, porque estas coisas está perturbando e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Então o próprio Jesus está perguntando, por que vocês estão tão ansiosos, tão preocupados, por que essas coisas sobem no seu coração, na sua mente, sendo que eu sou dono de tudo, eu estou cuidando de tudo. Amém? Muitas vezes Deus nos põe à prova e nos questiona por que nós estamos preocupados com tais coisas. Amém? Vamos ler em Romanos agora. Romanos 14. Gente, é tanta marcação que eu fico até desorientada aqui. Romanos 14. Eu acho que esse eu também não marquei. Mas vamos abrir aqui em Romanos 14, 22. Romanos 14, 22 diz assim. Abri Romanos 14, no versículo 22, assim. Tem tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se esconde a si mesmo no que aprova. Mas o que há dúvida, se come, já está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. O que eu falei pra você? Eu já preguei a respeito disso uma vez, e o irmão veio no comentário falou assim: o que você tá falando, minha filha? Que heresia? Você tá falando que a dúvida é fé? Onde que falou isso? Lá nos 10 mandamentos? Eu falei assim: não tô falando dos 10 mandamentos, eu tô falando daquilo que Jesus deixou para nós no Novo Testamento. E essa palavra condiz exatamente com aquilo que eu acabei de dizer. Que é pecado quando você não tem fé. É pecado quando você tem dúvida diante de Deus, porque você está blasfemando contra Deus. Quando você fala assim: nossa, será? Ah, não, Deus prometeu, Deus falou, vou cumprir tal promessa na sua vida, mas você fica... Mas nós fazemos isso, eu tô falando por todos nós, eu tô falando que eu não faço. A gente fala, mas será que vai acontecer mesmo? Será que será dessa forma? Mas tá tudo direcionando ao contrário, tá tudo demonstrando ser ao contrário daquilo que eu esperava, toda expectativa e tudo. Deus tá mostrando de outra forma, Deus tá dando os seus sinais ao contrário, ou Deus está em silêncio muitas das vezes, e nós questionamos Deus. Deus, vai acontecer ainda? Não tô vendo solução para isso. Sabe? E isso que acontece muitas vezes, de nós sermos malditos por não termos fé. E, consequentemente, gera enfermidades espirituais, enfermidade física, transtornos mentais, ansiedade, depressão, amém? E muitas outras coisas piores através da nossa dúvida. A nossa dúvida é algo cabuloso, amém? Que nós temos que trabalhar isso em nós, para que nós venhamos ser bem-sucedidos em tudo que formos fazer. Amém? Serve para mim, serve para você. Porque, olha, quando você prega algo, gente, lembra disso, Deus consolou meu coração. Quando a pessoa prega muito uma coisa, fala assim, nossa, indireta. Mas não é. É porque a pessoa prega primeiro para si, sabe? E depois para as outras pessoas. Então, eu tô pregando aqui para vocês, é uma espada de 2 gumes, corta os 2 lados, serve para mim, serve para vocês. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não tem modificação e mudança a todo tempo. Então, assim, ela serve para mim também. Vamos lá em Tiago 1:6. Tiago 1:6 também diz uma palavra tremenda para a nossa vida, que diz assim. Tiago 1:6 diz assim: porém, peça com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levantada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Diz mais abaixo: que não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Nossa, que forte! Nossa, que forte! Olha para você ver, se a gente não tem fé, se a gente tem dúvida, a gente lança no mar, a gente joga fora tudo aquilo que Deus deixou pra gente como promessa, gente. Deus deixou tudo pra gente comer o melhor dessa terra. E quando nós não temos fé, não temos confiança em Deus, quando a gente não tem a credibilidade daquele que tudo fez, nós descartamos toda a herança de Deus, toda a bênção de Deus que Ele tem pra você e pra mim nessa terra. Amém? Nós descartamos totalmente, porque nós não estamos exercendo
o dom da fé, que é um dom dado por Deus. Amém? Também zarou aí que eu tô indo, você tá gravando. Amém? Então vamos ler lá em Mateus 21, 21. Mateus 21, 21, galera. Mateus 21, 21 diz assim: porém, respondendo Jesus, disse-lhe, em verdade vos digo que se tivesse fé, não duvidardes, não só farei isso que a figueira, mas até este monte que se disseste, erga e te precipitaste para o mar, assim será feito. Amém? E tudo que perdis em oração, crendo, receberá, ô glória. Amém? Então tem que crer, tem que crer, tem que crer, tem que crer. Então tem nem muito o que dizer. Vamos ler em Número 23, 23 diz assim, pois contra Jacó não vale encanto nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá Jacó a Israel, que coisas Deus tem bradado? Então não vale contra nós nem encanto nem feitiçarias, amados. Muitas vezes nós ficamos assim, ai, nossa, mas é macumba, mas fulano pôs inveja, mas fulano falou assim, uma palavra contra a gente. Você tem autoridade no Espírito Santo de Deus, você tem autoridade no nome de Jesus, que ele deu para todos nós. Tá repreendido, todo dia você ora a Deus, tá repreendido toda palavra contrária, toda inveja, todo pensamento contrário, todo sentimento contrário, toda palavra de maldição sobre a minha vida, sobre meus filhos, sobre a minha casa, sobre meus projetos, sobre meus sonhos, que já caiu por terra em nome de Jesus, amém, Deus abençoa, abre as portas, pronto. É o que você crê. Aí você ora assim, né? Ah, vou orar, vou repreender. Repreendi. Os demônios, né, que são enviados pelo diabo, vão olhar pra você e falar assim, tem brecha aí, dá pra mim entrar, tem dúvida, né, ela acredita mais em mim do que o Deus que ela serve. Gente, eu não tô fazendo aqui um teatrinho pra vocês, não. Eu tô falando muito sério, eu tô tentando pra vocês expressar aquilo que eu tenho pra passar pra vocês de uma forma dinâmica, mas porque eu sou assim, é meu jeito, tá? Mas é pra vocês entenderem, cara, que o diabo ele vai olhar pra você, vai olhar pra mim e vai falar assim, ó, você acredita em Deus ou em mim? Pô, eu falo pra você, eu falo pra mim, você acredita em Deus ou no diabo? Você acredita no diabo? Você acredita nas macumbas? Você acredita nos feitiços? Você acredita na inveja que tem poder sobre você? Ou você acredita no Deus que te fez, no Deus que te criou, o Deus que te fez esse chamado, o Deus que te deu esse posicionamento onde Deus te colocou? Ou você acredita nas coisas inversas que estão tentando te inverter daquilo que Deus te chamou para ser convertido? Diz. Para terminar, vamos ler lá em Judas 1:22, o último versículo. Judas é um livro muito pequenininho, amém? Que é pertinho de Apocalipse, que diz assim, Judas 1:22, e a piedade daqueles que estão duvidosos. Tende piedade àqueles que estão duvidosos. Então, para terminar, eu tenho piedade. Nós devemos ter, você deve ter piedade daqueles que não são convertidos. Amém? Aqueles que são duvidosos. Porque é a nossa missão, gente. A gente é crente em Deus. Nós somos chamados como embaixadores dessa terra, soldados de Cristo. Você tem exercido a função realmente de ser um soldado do Senhor? Um soldado mulher e homem? Um soldado valente, não com espírito de temor, mas sim com ousadia? Você tem exercido o dom da fé realmente? Aquilo que Deus te deu de autoridade para usar nesse mundo? E tipo, todo mundo pega o evangelho, a toda criatura, todos aquele que crê será batizado, será salvo, mas aquele que não crê será condenado? Você tem feito isso na sua vida? É uma pergunta que eu faço para todos nós. Eu tenho feito isso? Você tem feito isso? Você tem buscado pelo menos um pouco tentar ser aquilo que Deus chamou para você ser? Amém? Que nós busquemos a cada dia, em nome de Jesus, sabe por quê? Porque nós vamos lutar com todas as armaduras celestiais que Deus nos deu de estratégia para vencer esse mal que tem nos sondado a cada dia ao nosso derredor, através muitas vezes até de vidas de pessoas que estão na falha de algum pecado, de algum erro que o inimigo tem usado até contra o ministério, contra a família,
contra sonhos e projetos que Deus tem colocado nas tuas mãos para realizar, para mudar a circunstância, muitas vezes, até da vida das pessoas. Deus prosperando para você ajudar outras pessoas a prosperar também. Vocês têm noção disso? Acho que não. Então vamos orar a respeito disso? Vamos. Para mim, para você, para que Deus ele venha operar sinais e maravilhas, que Deus venha fazer um projeto tremendo sobre a sua vida, porque a herança de Deus não é somente no céu. Não é somente no céu, porque Deus deixou de herança para nós comer o melhor dessa terra. Amém? Regozijar na presença do Senhor. A paz que excede todo entendimento tem que abundar sobre as nossas vidas, independente se há tribulação, independente se há perseguição. É você olhar para o inimigo e falar, coitadinho de você, filho. Amém? Não falo inimigo das pessoas, porque a nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra potestades espirituais que ativam na vida delas, que estão ativas na vida delas. Até que elas venham tirar as vendas e reconhecer que Jesus é rei, que Jesus é Deus, elas vão estar cegas espiritualmente e agindo pelo ódio, pela soberba, pelo orgulho, pela vangloria, pela vaidade, dizendo, eu sou melhor, eu tenho que ser melhor, eu sou mais arrogante, olha como é que eu sou forte. Não é por aí. Porque os frutos do Espírito Santo é mansidão, longanimidade, humildade, mansidão de novo e mansidão de novo. Sacou? Não que você tem que ter um espírito morto, mas porque a obra sem fé é morta, tem que andar as duas juntas. Amém? Que nós venhamos ser todos os dias referencial de Cristo nessa terra e verdadeiros imitadores de Jesus, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Que nós venhamos ser pelo menos um pouquinho. Né? A gente tem que focar em Jesus. Amém? Paulo fez tantas coisas, ele diz, se vocês não conseguem imitar Jesus, tenta imitar eu pelo menos, eu tô tentando, eu tô fazendo algo legal aqui, eu tô me esforçando. Amém? O que Paulo fez? Amém? Nós que viemos focar em Jesus, olha o que Jesus fez. Jesus fez demais. Jesus é o cara. Amém? Ele é o cara, sim. Eu idolatro o meu Senhor, porque eu vanglorio ele. Porque se vangloriar em si mesmo é falha, mas se vangloriar, vanglorie na palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, que nós vamos glorificar o nome do Senhor todos os dias. Que Jesus Cristo é rei. Que Jesus Cristo ordena a minha vida, comanda meus passos, comanda meus sonhos, comanda tudo. Descansa no Senhor. Essa palavra, Deus vem te abençoar poderosamente, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar espírito de ousadia, Senhor, para que nós não venhamos fraquejar nem falhar na dúvida que produz em nós descrença, que é um pecado terrível contra Ti, Senhor Deus, que nós não sejamos malditos pela dúvida, mas que nós sejamos bem-aventurados por confiar em Ti, descansar em Ti. Em nome de Jesus eu profetizo toda sorte e bênção, profetizo espírito de fé, de crença sobre todos que estão vendo esse vídeo, todos que não estão vendo também, em nome de Jesus, para que todos eles vão ser cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, que venha abundar sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. E você diz, amém. Deixa o like aí, gente, para ajudar o canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para que vocês recebam todos os vídeos. Se você não ativar o sininho, você não vai receber, tá bom? É isso aí. Comenta aí embaixo se gostou ou não. Deus abençoe. Fui! Tem que desligar.